Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, no nosso canal, trazendo mais um corte para vocês, que nós vamos reagir junto, trazendo as últimas notícias e atualizações do nosso Flamengo. Então já vai deixando seu like, se inscreva. Esse corte aqui do programa Jogo Aberto da Band com Renata Fã, Ronaldo Giovanelli, Cicinho, Dracena, trazendo tudo aí sobre o Mundial de Clubes com notícias exclusivas do nosso Flamengo. Muitas definições, as últimas acontecerão nesta quinta-feira, começando pelo lado de lá. O Palmeiras enfrenta o Botafogo neste sábado, Benfica e Chelsea, europeus se enfrentando também, e aí teremos um confronto na sequência. Mais abaixo, a Inter de Milão, que eliminou o River Plate, joga contra o Fluminense, e ainda teremos as definições do primeiro do grupo G e o segundo do grupo H. Lembrando que esse grupo G tem Juventus, tem o Manchester City, tem também o Al Hilal, então tá tudo complicado, não é? Real Madrid tá no grupo H, joga hoje contra o RB Salzburg. Bom, virando aqui pro outro lado, PSG versus Lionel Messi ou Inter Miami, como queiram. Flamengo e Bayern de Munique. Esse é um banho de água fria, mas tudo pode acontecer, não é? O Flamengo tem um timaço também e os alemães impõem respeito. Já Borussia Dortmund se classificou em primeiro lugar no grupo do Fluminense e agora vai pegar o Monterrey do Sérgio Ramos, um time que quer incomodar, quer de repente aí fazer uma frente ao time alemão. E aí teremos o confronto do primeiro do grupo H, muita gente apostando no Real Madrid, e o segundo do grupo G. Aqui é pedreira. Aqui é pedreira, porque pode ser Real Madrid ou Juventus, pode ser Real Madrid ou Manchester City, enfim, pode ser Real Madrid e Al Hilal, pode nem ser o Real Madrid também. Bom, olha só, convocação. Agora quem nos chama é a Gabi Guimarães, não é? Não tem nada a ver com os parques, com o Mickey. O Ronaldo é o melhor amigo do Mickey. Já que a Juventus joga hoje à tarde em Orlando contra o Manchester City. Portanto, a gente fica na expectativa de como o Felipe Luiz vai armar o time a partir de agora. O Flamengo segue treinando aqui no complexo da Disney até sábado. No sábado, o time viaja para Miami, palco dessa partida contra o Bayern de Munique. A gente vai estar acompanhando tudo de perto por aqui e agora a gente confere uma reportagem especial sobre o time rubro-negro carioca. Diante de um adversário poderoso nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, a experiência de jogadores acostumados a enfrentar times europeus pode ser a grande arma do Flamengo neste domingo em Miami. A volta de jogadores importantes, tal qual o Jorginho, o Alexandre aqui no Flamengo, jogadores também em outras equipes que estão voltando para o futebol brasileiro, trazem uma mentalidade importante e que é algo que soma muito para o futebol brasileiro. Entre os jogadores mais jovens, que contam com o apoio dos mais experientes e também podem ser decisivos para o Fla, está o garoto Wallace Yan. O atacante de 20 anos saiu do banco de reservas e já fez 2 gols neste Mundial, contra o Chelsea e Los Angeles. E se você acha que pode despontar aí como uma revelação, se você pensa nisso, de repente ser a revelação dessa Copa do Mundo? Não, claro que eu penso, né? Mas o que a gente está bastante focado é de classificar no domingo. Isso, se acontecer, é natural, né, do futebol. A garotada sendo revelação, tem o Estevo, tem bastante garoto que pode conquistar isso, mas eu tô focado no Flamengo e no campeonato. O Flamengo segue treinando aqui em Orlando até sábado, quando pega um voo para o duelo do dia seguinte em Miami. Nas próximas atividades, o time carioca terá uma preparação especial para encarar o Bayern. Para mim, o Bayern, claro, faz parte dessa elite. É um time, um colosso, né? Gigante europeu, time absolutamente dominante nos seus jogos, no seu campeonato nacional, só que um jogo tudo pode acontecer. Não é só o Bayern, se passar pelo Bayern vai vir PSG ou quem passar da disputa. Enfim, passou do PSG, Real Madrid, City, são grandes equipes e a gente não pode ficar se lamentando, treinar e tentar fazer o nosso melhor jogo para que a gente possa passar. Você pensa que, no fim das contas, o Flamengo pode vencer essa competição? Sim, claro, a gente pensa, né? Todos pensam, flamenguista. E a gente vai trabalhar para conquistar. O Wallace falou aqui um pouco sobre sonho de título. Você acha que dá para sonhar com isso?
Cara, se a gente não acreditar, é melhor a gente pegar o ônibus e o avião e ir embora. O técnico Felipe Luiz tem quase todo o elenco à disposição, com exceção de De La Cruz, que segue com dores no joelho. Com isso, o treinador ainda vai definir a escalação ideal para enfrentar o time alemão, podendo ter um ataque mais móvel, mas com dúvidas também em outros setores. Quem avançar deste duelo de domingo à tarde no calor de Miami vai enfrentar o vencedor de Paris Saint-Germain, atual campeão da Europa, e Inter Miami, o time de Messi, nas quartas de final, dia 5 de julho, em Atlanta. Que coisa, hein? O Bayern de Munique, ele variou bastante as escalações contra o Auckland City, diante do Benfica, que ele perdeu, e contra o Boca Juniors, que ele até sofreu, mas conseguiu organizar a partida. Então, a gente não sabe exatamente qual será a escalação, mas independentemente da escolha que for feita pelo Kompany, a gente sabe que será problema para o Flamengo, Ronaldo. Porque o time tem opções também, tem um elenco forte, tem jogadores com características bem diferentes. O Bayern escutou muitos brasileiros, né? O Kompany escutou muitos brasileiros. Ah, vamos lá para passear. Ah, não vamos ganhar. Aí veio, chega o primeiro jogo, já meteu 10. Falou, esse campeonatinho aqui nós vamos ganhar. Foi aí que ele bagunçou o time. Aí depois ele começou, então agora ele vai ver com outros olhos. Então será uma nova fase também para o Bayern. Que quando chegou, falou, esse campeonatinho aqui nós vamos ganhar tranquilo. Metemos 10 no primeiro jogo, negócio de cartão, sem nada, saldo de gol. Aí aconteceu esse desastre, os argentinos indo embora, os brasileiros chegando aí, todo mundo classificando. Foi doideira pro Bayern. Não vai ser fácil também não para esses caras aí. Os alemães aí, ó, não vai subir ninguém. Mas é um time de respeito, não é, Cicinho? Quando a gente pensa em Harry Kane, em Neuer, Thomas Müller, que agora está se despedindo, que tem também uma questão sentimental a mais nesse campeonato, o Olise, que está brilhando aí pela lateral. Então a gente sabe que é um time muito compacto, um time que tem muita força e é candidato ao título. Mas se o Flamengo também passar pelo Bayern, aí, Cicinho, aí abre uma avenida, viu? Porque aí começa a ter moral de um jeito que poucos imaginavam. Vai ser um jogado, digamos que é uma final antecipada, né? Porque nós estamos falando de duas grandes equipes. Mas eu acredito numa certa vantagem do Flamengo em que setor? Você está muito flamenguista. Não é, na questão do calor. Já não algo que prejudica já não muito. chegam os repórteres que são flamenguistas, já estão uma mala da rede social, dá até nojo de ver esses caras. Agora, você também agora. Não, mas... você quer que eu torça pro Palmeiras? Não! Então vamos pro Flamengo. Só pra avisar, o Cicinho acertou que bem antes que o Flamengo seria primeiro, acertou o placar daquele jogaço com o Chelsea. E vou acertar o próximo também. Mas já faz o suspense, hoje. Então, só amanhã. Aguarde as cenas dos próximos capítulos. Mas o Flamengo vai entrar em campo e o Flamengo tem que entrar e impor seu ritmo de jogo. Do outro lado, logicamente, respeitando a equipe adversária. Mas o calor também é um fator positivo para o Flamengo e o Flamengo pode tirar vantagem em cima disso, porque os europeus, eles estão sentindo também porque estão fora do habitat natural deles. Então, enfrenta essa dificuldade de clima, campo não está em 100% as condições, pega um ou outro campo aí com gramado com mais dificuldade e a bola bate na canela deles também. Então... Mengão tá aí forte. Tá, só tem um detalhe, não é um dom, nenhuma característica, mas eu gosto de analisar a psicologia, o gestual, as expressões de treinadores, jogadores. E eu fiquei muito atenta... Fiquei muito atenta à coletiva do Felipe Luiz depois do empate com o Los Angeles FC e achei que, diferentemente dos outros dois jogos, deu aquela baixada de bola. Achei ele mais cauteloso, falando muito do time alemão. Claro, o jogo não foi tão legal e tudo mais ali, mas ele só projetando a partida de um jeito meio para baixo. Não sei se vocês tiveram essa sensação, mas foi... Tipo, ele não pensava, não imaginava que agora pegaria o Bayern de Munique, Edu. Ninguém imaginava, né, Renata? Foi uma surpresa para todos, né? Pegar um Bayern nesse momento. Foi aquele, ops! E esse confronto ainda passando até ainda o Paris Saint-Germain, que tem entre o Inter e o Miami. Então, vai ser uma dificuldade muito grande. E também, é claro, o Felipe Luiz também, analisando o contexto geral, ele pode acreditar sim, Renata. Eu acho que o Flamengo tem um bom time. Eu acho que vai ser um jogo onde que a gente vai ter um parâmetro com relação ao futebol brasileiro e futebol europeu, porque o Bayern também é um dos grandes da Europa e o Flamengo é um dos grandes aqui do Brasil. Então eu entendo que o Flamengo pode encarar sim
de igual para igual com o Bayern de Munique e quem sabe também vencer, porque é um momento onde que nós aqui brasileiros estamos torcendo, porque quanto mais longe os nossos times brasileiros for, vai ser muito melhor para nós. Tomara que a gente consiga ter mais alegrias ainda e podendo elogiar esse desempenho brasileiro numa competição que já pegou, não adianta. A FIFA começou ali tímida, agora está todo mundo já entrosado, encaixado. E o mundo esportivo nunca nos decepciona, principalmente a Fórmula 1. Sempre... Não tá bonito? Opa! Só fera. Quem é que tá com a gente agora? Outra fera, Mendel Bidlovski, para falar do Flamengo na preparação para esse jogo contra o Bayern de Munique. Tudo bem, Mendel? Bom dia. Tudo bem? Bom dia, Abel. Bom dia a todos. É isso. Falo aqui de Orlando, na Flórida, onde o Flamengo segue a preparação para essa partida contra o Bayern de Munique, oitavas de final do Mundial de Clubes. Esse jogo tão esperado que acontece no domingo em Miami. O Flamengo fez ontem o primeiro treino aqui no complexo ESPN Wide World of Sports. Não puxando a sardinha, mas é um complexo espetacular. São 890 metros quadrados, um complexo com 30 campos, sendo 17 campos de futebol. E o Flamengo realizou o primeiro treino ontem lá. Os jogadores que não começaram a partida contra o LAFC foram a campo, os outros jogadores fazendo um trabalho regenerativo. Hoje o Bayern de Munique treina no complexo da ESPN também, então as duas equipes treinando no complexo da ESPN para essa partida. Os dois times que pouparam jogadores nos seus últimos jogos, né? O Flamengo contra o LAFC e o Bayern de Munique contra o Benfica. O Flamengo poupando muitos jogadores pendurados, jogadores desgastados. O Bayern de Munique também poupando jogadores como Kimmich, também o Harry Kane, não começando jogando. Então realmente é tão aguardada a partida, os dois times na preparação total para todo mundo estar 100% para esse jogo. Bayern de Munique nesta temporada são 54 jogos, 37 vitórias, 9 empates e apenas 8 derrotas. 150 gols marcados, 53 sofridos. Comparando com a temporada do Flamengo, o Flamengo tem 38 jogos, 25 vitórias, 9 empates e 4 derrotas. Lembrando que a temporada europeia é diferente, né? Começou no meio do ano passado, a temporada brasileira começando no começo deste ano. Tem sido esse jogo tão aguardado por nós e os alemães também. E a imprensa de lá tem relatado essa partida, tem analisado esse confronto com uma certa soberba. A revista Kicker colocou que talvez seja mais fácil no papel encarar o Flamengo do que o Chelsea. Já destacou isso na manchete, mas também destacou que, assim como todos os outros times brasileiros do Mundial de Clubes, está a todo vapor e conquistou muito respeito. Então tem também uns elogios ao Flamengo, a imprensa europeia destacando esse jogo. Vocês falavam aí sobre prováveis Botafogo e Palmeiras. A gente imagina o Flamengo, né, com esses jogadores poupados, com o jeito que o Felipe Luiz tem colocado o time para jogar, com Rossi no gol. Aí na direita, Wesley ou Varela, Léo Ortiz ou Danilo e Léo Pereira. E aí na esquerda, o Alexandro, que voltou no jogo contra o LAFC. Eric Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo e o Bruno Henrique na frente. Se não pintar aí com uma novidade, uma surpresa, esse pode ser o time do Felipe Luiz para enfrentar o Bayern de Munique domingo em Miami, o tão aguardado confronto das oitavas de final do Mundial de Clubes, Isabel. Legal, Mendel Bidlovski, ao vivo de Orlando, né? Orlando, diretamente. Orlando, na Flórida, trazendo as informações do Flamengo. Bom trabalho para você, Mendel. Muito obrigado, amigo. Obrigado, bom programa para vocês aí. Valeu, grande Mendel, trazendo tudo do Flamengo. Vocês viram que eu já estou aqui no nosso telão para o nosso cara a cara. Agora eu quero ver! Ai, ai, ai. Cara a cara, Flamengo e Bayern de Munique. O Johnny gostou, o Johnny já tá... Olha aí, ó. Essa aqui é dura, hein? Nessa aí também. Só tem... Eu? Opa! Só tem fera, hein? Vamos começar? Bora. Que pedreira. Ingrato pro Rossi, hein, Abel? O Rossi é um goleiraço. Melhor momento dele no Flamengo. Mas olha quem tá ao lado dele. Aí não dá, né? Johnny, vamos começar com você, amigo. Pra Rossi ou Neuer? Pra mim, o Neuer é o maior goleiro da história, cara. Então, pra mim, fica muito complicado. Sou fã de carteirinha. É o bode, Neuer. Maior da história? Pra mim é, cara. Revolucionou a bola.
Bira Leal, Rossi ou Neuer? Manuel Neuer. Eu não sei se o Neuer é o maior da história, mas assim, top 5 top ele 3, é. top 3, vai. Top 3 talvez. Garoto. Então, Neuer, assim, é cruel essa comparação. O Felipe Luiz disse, depois do jogo contra o Chelsea, que existem uns 10 clubes europeus ali, que é uma elite da elite, que não dá pra comparar. Ele mesmo falou, com outro patamar dá. Eu acho que o Chelsea estava nesse outro patamar. O Bayern tá naquela elite da elite. Então, vai ser muito cruel esse cara a cara, tá? Vai ser muito cruel. Isso não quer dizer que o jogo vai ser uma lavada, assim. Porque o jogo é jogado. Mas, Neuer. Eugênio. Ontem eu estava com os meus filhos no carro e um contou pro outro um meme. Que é um meme que tinha antigo, que é o torcedor do Flamengo falando assim, caramba, contra o Flamengo todo goleiro parece o Neuer. Agora, não parece. Agora é o Neuer. Só isso. Quais são os maiores da história, já que vocês citaram? Fiquei curioso aqui para vocês. Para você, Bira. Yashin tá nessa lista, Buffon tá nessa lista. Yashin, o Aranha Negra? Isso. Ele mesmo. Buffon tá na lista. Buffon e Neuer. Gordon Banks, talvez. Tá por aí, quem mais? Deve ter pensado num quinto aí, mas é por aí. Eu concordo, Johnny? Yashin, Buffon, que eu vi Buffon e Neuer e Dida. Aí, ó. Perfeito. Então já tá 1-0. 1-0 aqui no cara a cara. Vamos lá com Varela. Qual é a pronúncia certa? Leimer? Leimer. É austríaco, não é austríaco? Então é Leimer. Muito bem. Varela ou Leimer? Começando com Eugênio Leal. Talvez seja mais difícil, né? O Leimer não é exatamente um lateral. Ele é um volante adaptado na lateral. E o Varela não é exatamente o titular do Flamengo, né? O titular, para mim, ainda é o Wesley. Não sei qual vai ser a opção do Felipe Luiz. Mas por ser mais jogador da posição, eu vou apostar no Varela aí. Boa, um voto para Varela. O Leimer. Bira votou no Leimer. Johnny? Eu gostei dos argumentos do Eugênio, por ser um lateral de posição, e tá bem também, né? Vive um bom momento. Bem, tá atualmente ganhando a posição do Wesley, que vinha bem também. Eu vou dar um voto no Varela também. Olha aí, já tá 1-1 aqui, amigo. Calma, Bel, não se empolga. 1-1. Eugênio vai começar agora, Eugênio. Léo Ortiz, que você falou que é o camisa 10 da zaga. Então bota ele aí. Aê! Olha! Tem Léo Ortiz e Stanisic. Pelo Qual é a nacionalidade? Pelo confronto, croata. Né? Pelo City, né? Confronto dá jogo pro Léo Ortiz, sim. Se fosse contra o Tacho, seria mais complicado. Léo Ortiz. Bira? Léo Ortiz. Até acho que um jogador que tem qualidade para já estar na Europa, acabou não estando melhor pro Flamengo. Já tira o print agora, Bel. Flamengo ganhando, cara a cara, coisa linda. Tem rubro-negro, como meus amigos, por exemplo, Edu Ferrão, o Totô, todos lá na Barra da Tijuca, já estão gritando. Real Madrid não. Bayern, pode esperar. Calma, segura que isso aí deu uma zica. Foi ou não foi, Eugênio? Que? Johnny, Léo Pereira e Jonathan, primeiro nome, não é? Jonathan Tah. Aí complica. Eu vou votar no Jonathan Tah. Compor na zaga com o Léo Ortiz. Então tá. Bira. Então tá. Então tá. Essa foi boa, hein? Eugênio Leal, Jonathan Tah e Léo Pereira. Para sair da brincadeira, Jonathan. Aí. Ele não gostou do Jonathan. Não, eu ia fazer a brincadeira. Vocês se anteciparam. Você não me deu a palavra antes. Eu tive que fugir da brincadeira. O Jonathan é um baita zagueiro. O Jonathan é um baita zagueiro, entendeu? É o Jonathan da nova geração. Exato. Seleção alemã, assim, entendeu? Jogador, né? Jogador. Alexandro e Guerreiro. Começando com Bira Leal. Eu até acho que o Alexandro teve uma carreira sólida no futebol europeu, que não era respeitada o suficiente aqui no Brasil. Acho que agora, jogando mais de perto, as pessoas viram o valor dele. É bom lateral, mas eu vou de Guerreiro. Já teve momentos melhores, mas eu ainda vou de Guerreiro. Eugênio, tá em dúvida? Também vou de Guerreiro. E eu também, Guerreiro. Ainda tá um patamar ainda... Vê se o Alexandro joga, né? Quem vinha jogando era o Ayrton Lucas. Mas contra o Bayern eu acho que ele vai de Alexandro, né? Mais defensivo, né? Bem mais. O Ayrton Lucas mais ofensivo, né? Sim. Característica eu iria de Alexandro. Plavovic, pelo Bayern de Munique, e Eric Pulgar, jogador da seleção chilena. Dá jogo, hein? Dá jogo? Diga lá, Johnny. De alguns confrontos aí que a gente vai ver alguma disparidade, Abel. O Pulgar tá jogando muito bem. Você não podia inverter, não? Bota assim, o Pulgar com Kimmich e o Jorginho. Pra entrar Jorginho e Kimmich, ficar mais bonito. Quer inverter?
Mas tem a ver com o posicionamento? Seu volante. Sim, daí... Sim. Então tá bom, vamos trocar. Se vocês então. fecharem bota Jorginho e Kimmich. É que assim, o Pulgar e o Pavlovic são mais primeiros volantes, Sim, né? eu sei. O Pulgar e o Pavlovic são mais primeiros volantes. O Jorginho e o Kimmich são mais segundos, Porque Jorginho e Kimmich vai ser sacanagem com o Jorginho. Se vocês toparem, eu tô com o Eugênio. Jorginho e Kimmich formado ali. Por exemplo, vocês querem... Então, a dupla de volantes para vocês seria Jorginho e Kimmich. Isso, Jorginho tentando atuar mais como primeiro volante, o Kimmich mais Não, o Jorginho tá cansado de jogar como primeiro volante. Dá. Acho que dá. Aí, pronto. Já demos um jeitinho. Tá feliz. Jeitinho pra caber o Mengão. Demos um jeitinho. Eugênio, você tá com moral, hein, Eugênio? Você conseguiu mudar até a configuração aqui. Não, porque o Jorginho já jogou várias vezes, ele não tá jogando no Flamengo. Mas é um jogador que a carreira dele é de 5. Não estamos inventando. Né? Não, jogador de Chelsea, de Arsenal. De 5. O Pavlovic é bom volante, mas dá pra colocar Jorginho sim, assim, sem parecer que você tá inventando moda. Acho que não só eu. Jeitinho. Todo mundo gostou da sua sugestão, viu, Eugênio? Obrigado, Abel. Foi muito boa, Jorginho e Kimmich. Que fase de Eugênio Leal. Que fase de Jorginho e Kimmich. O Kimmich pode jogar o quê? De lateral? Lateral e volante. De volante só ou mais? Mas ele é um dos melhores do mundo de lateral e de volante também. Ele é um dos melhores do mundo nas duas posições. Tem o passe, cada uma delas. Tem o passe na área. Jogador, hein? Então seguimos aqui, amigos. Olise e Gerson, o Adílio dos tempos modernos. Bira Leal. Olise. O Gerson é um jogadoraço, mas assim, o Olise é sacanagem. Então, Olise. Olise, Eugênio Leal. Tô com Bira. Gerson também acho o Gerson jogador de bola, Bel, mas ainda não é da mesma prateleira do Olise, não. Que tá fazendo um baita mundial, inclusive. Assim, até são jogadores um pouco diferentes, né? Assim, acabou encaixando junto, porque o Gerson tem jogado um pouco mais aberto, tudo no mas assim, até características bem diferentes, né? Bem mais bem atacante diferente. o Olise do que o Olise Gerson, é mais né? ponta mesmo, É jovem, não é? Que idade? Sim. O Olise... Já caído. Me pegou. Mais um da geração francesa. Rapaz, mas apesar dele ser inglês de nascimento, mas defende 23, pessoal me falou aqui. 20, eu achei que era mais jovem, que tinha os 20, 21, mas é jovem do mesmo jeito. Temos aqui o Miller, e quando eu falo do Miller, eu lembro dos eternos que a gente brincou. O eterno Paulo Baier, o eterno Roberto Dinamite, o eterno Miller. Faz quanto tempo que esse cara joga? E joga bola? Joga bola. Hein? Olha aí. E temos também Georgian de Arrascaeta. Começar com o Johnny agora. Hoje? Esse história, hoje assim. aí já me deu medo. O Thomas Miller é um cracaço de bola, tem o nome eternizado. Só que hoje, assim, o Arrasca é mais importante pro Flamengo do que talvez o Miller seja pro Bayern, cara. É difícil. Não, mas pensa assim, você vai ter que escolher um dos dois pro seu time. Vamos antecipar, porque ele tá com dúvida. Arrascaeta. Arrasca também. Tem que pensar no hoje, não tô pensando nos 5 anos atrás, nos 6 anos atrás. 2014, 7-1, não. Tô pensando no hoje. Hoje o Miller é um jogador que já deu. Pensando no nível do Bayern, anos, eu acho. já deu. Já deu. Tanto que ele tá saindo, está de saída. Viu? Não sei se vai jogar. Tem que ver se ele vai jogar. Foi incisivo. Johnny, você tava cheio de dedo, com medo de falar Arrascaeta. O Eugênio o Eugênio estimulou. Solta a voz e fala Arrascaeta. Pronto. Arrascaeta. Pronto. Bira, concorda com eles? Ou você vota no Miller? Eu voto no Miller, mas já perdi. O Bira pensa diferente. Porque o Eugênio quase aposentou o Miller. Ele não falou isso. Não sou eu, não. Ele tá se aposentando. Não. É a última. Tá se aposentando do Bayern de Munique. É que o Bayern não quis renovar com ele. É a última grande competição, é a última competição dele pelo Bayern de Munique. Que, assim, depois o que ele vai pegar, aí já vai ser em outro nível de futebol. Diga, Bira. Mas assim, o que ele vai pegar num outro nível de futebol, mas talvez seja um nível até econômico, assim, que ainda seja bem alto. Mas o Thomas Miller, pra mim, é um dos jogadores mais inteligentes que o futebol viu neste século. Jogadoraço, eu acho que ele é injustiçado, o pessoal fica falando que ele é meio perna de pau. Jamais. É um dos maiores artilheiros de Copa do Mundo, assim, pra mim, jogadoraço, assim, mas mesmo no presente ele é um jogador muito útil. É impressionante como, assim, o Bayern de Munique muda muito, rejuvenesce. Sempre tem um lugar pro Miller. É impressionante. Mas assim... Agora não vai ter mais. Beleza, agora não vai ter mais. Tá falando? O Eugênio quer tirar o Miller. E olha, vai ter momento na temporada que vem que o Bayern de Munique vai falar, putz, o Miller aqui ajudava. Sabia. Agora vai complicar, hein? Coman, Luiz Araújo. Coman. Eugênio tá em dúvida.
Não, eu tô olhando, porque assim, não sei se vai ser exatamente essa a escalação do Bayern de Munique, né? A do Flamengo, provavelmente, né? Eu também acho que o Pedro não joga, mas vamos lá, vamos com o que tá aí. Vamos com o que tá aí. Coman, embora eu goste muito do Luiz Araújo. Eu também gosto. Cada vez mais importante no Flamengo. Não sei, será que o Musiala vai estar... O Coman que fez o gol do título do Bayern de Munique, não foi? Vai ter uma surpresinha ali no final, depois do Felipe Luiz. Foi o Coman que fez o gol do título do Bayern de Munique contra o Paris Saint-Germain? Foi ele, né? Foi ele. Formado no Paris Saint-Germain, inclusive. Formado no Paris Saint-Germain, mais um francês. Foi lei do ex. É. Como tem jogador bom na França, hein? Oxi. Nossa, dá pra fazer 2 ou 3 seleções. Mas o Pedro vai ser titular, será? Eu acho pouco provável. Eu acho que a tendência é que ele repita o que ele fez contra o Chelsea, colocando o Plata mais avançado. Pode ser. Mas coloca o Pedro aí, Harry Kane. Contra o Pedro, contra o Plata, contra o Bruno Henrique. Vocês sabem, eu sou fã do Pedro, também jogador elegante, faz muitos gols. Eu até brinco, falo que é o Evair dos tempos modernos, apesar de reconhecer que o Evair jogou mais. Mas aqui com Harry Kane... Harry Kane tem o perfume, né, Abel? É difícil, hein? O homem faz gol também, que é brincadeira, hein? Não, e dá assistência, joga. Não que o Pedro não faça isso, mas... É um nível absurdo, É um nível absurdo. Harry Kane é brincadeira. Muito bem, todo mundo votou no Harry Kane, não tinha como, né? Se botaram o 13º jogador. No segundo. 12º. O jogo técnico vai com o 12º, né? Entendi. Bruno Henrique ou Musiala? Começando com Bira Leal. O Bruno Henrique, até acho que o Bruno Henrique é um jogador que, se ele começar no banco, ele é um jogador que pode entrar e desestabilizar o jogo em favor do Flamengo, assim. Qualquer que seja, assim, tipo, o Flamengo volta pro jogo, equilibra, ou desequilibra, alguma coisa assim. Ele tem banco ou começando? É que assim, ele é um jogador que tem esse poder de transformar o Flamengo e até mudar um pouco a lógica do jogo. Mas o Musiala tá meio baleado, né? Mas assim, jogador por jogador, o Musiala é sacanagem. Entendeu? O Musiala é sacanagem, entendeu? Destaque da seleção alemã, joga demais, Musiala. E é um dos artilheiros desse moleque, porque ele jogou contra o Auckland, fez 3, né? Ele jogou 20 minutos, fez 3 gols. Quer dizer, em 20 minutos fez mais do que todos os jogadores do Boca juntos em 90. É isso. Só isso. Eugênio, algum comentário? Eu sei que você vai votar no Musiala, mas quer falar alguma coisa? Acho o Bruno Henrique jogadoraço, mas voto no Musiala. E aí temos 2 jovens técnicos, né? Felipe Luiz e o Vincent Kompany. E aí, Eugênio? Claro que a gente tem que entender as realidades de cada um, as possibilidades de cada um, a juventude de ambos. Eu acho que o Felipe Luiz... O Kompany fez uma brilhante temporada com o Bayern de Munique. Mas é o Bayern de Munique no campeonato alemão. Ele fez o que se espera do Bayern de Munique no campeonato alemão. Perfeito. E eu acho que o Felipe Luiz... nesse momento tem mostrado, dentro da realidade dele no Flamengo, um trabalho um pouco melhor. Um voto para Felipe Luiz. Bira. Sai nação, ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um corte aqui no nosso canal que eu preparei para vocês com as últimas notícias e atualizações do Flamengo. A gente primeiro reagiu ao programa Jogo Aberto, o link estará aí na descrição desse vídeo. Vocês são muito animados aí com o Mengão e eu também acho que dá sim para vencer o Bayern de Munique. É uma grande equipe, a gente está falando de equipe padrão aí europeu, nível 1, né? O Bayern de Munique, 6 vezes campeão da Champions League, sempre ganhando um campeonato alemão, Bundesliga, mas o Flamengo tem uma grande equipe, tem um grande treinador e eu acredito que o Mengão possa sim levar vantagem e conseguir aí um histórico jogo aí, vencendo o todo poderoso Bayern de Munique. Então, se você já chegou no nosso vídeo, assistiu até o final, deixe seu like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos, nação. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.